Aula de Geografia, as transformações nos meios de transporte e comunicação. Quando falamos sobre inovações tecnológicas, especialmente na indústria, não podemos deixar de mencionar as revoluções nos meios de transporte e os impactos sofridos pela sociedade. Os meios de transporte viabilizam dinâmicas completamente diferentes de vida. Por exemplo, se você quiser ir amanhã para a China, você consegue ir rapidamente com um avião. Há 100 anos, isso era inimaginável. Assim como os meios de transporte aéreos trouxeram novas possibilidades para a humanidade, as inovações tecnológicas para os transportes terrestres e aquáticos também são bastante relevantes, pois viabilizam as novas atividades exigidas pela indústria moderna. Então, hoje em dia, se a gente for fazer uma comparação, tanto os meios de transporte como os meios de comunicação evoluíram muito. Né? Se você for parar para pensar lá nas nossas aulas de história, foram 3 meses que Pedro Álvares Cabral demorou para sair de Portugal e chegou nas terras brasileiras. Eu não sei dizer o tempo certo, mas se eu for hoje de avião, com certeza eu não vou demorar 3 meses. Né? Talvez um dia, não sei. Né? Os carros. Antigamente andava-se de carroça, a cavalo. O cavalo cansa, vai devagar. Hoje, com o carro, você faz as viagens muito mais rápidas. Temos os trens, temos os navios, submarinos. Quantos meios de transporte mais novos nós temos se comparados com o passado? A mesma coisa os meios de comunicação. Imagina que na época também de Pedro Álvares Cabral, um navio inteiro, com sua tripulação, teve que daqui voltar para Portugal só para avisar para o rei Dom João VI que tinha descoberto uma nova terra, que ele era dono de uma nova terra. Se fosse hoje, Pedro Álvares Cabral passava um WhatsApp rapidinho para o rei, na mesma hora ele ficava sabendo. Então a evolução ela ocorreu tanto nos meios de transporte como nos meios de comunicação. Quando o transporte por tração animal foi substituído pelo uso do motor, uma infinidade de possibilidades começou a surgir. Para suprir a demanda industrial de transportes de mercadorias, surgiram as primeiras malhas ferroviárias no Brasil. Malhas ferroviárias são as linhas de trem, tá? Os trens de ferro foram criados para transportar de forma prática, eficiente e relativamente barata as mercadorias brasileiras para o comércio interno e para as regiões portuárias, como é o caso do café no início do século XX. Aqui nas linhas de ferro, a gente mora numa região chamada Vale do Café. Então aqui Mendes, Barra, Vassouras, Valença, né, toda essa região, até chegar lá no interior de São Paulo, era uma região produtora de muito café. Então começaram a surgir as linhas férreas, né, porque até então era só a cavalo, movida na força dos cavalos, né? Bois, cavalos, animais, a tração animal que falou ali em cima. Então, se carregava pouca mercadoria e demorava muito. Quando vieram os trens, quantas toneladas de café poderiam ser colocadas nos vagões do trem e rapidinho chegava lá no Rio de Janeiro, no Porto do Rio, para ir para o exterior. Então, essa velocidade e praticidade, ela surgiu pensando em facilitar a vida, facilitar o transporte. Né? O transporte ferroviário é ideal para grandes distâncias devido ao seu baixo custo de manutenção quando comparado com as rodovias. Então, apesar do trem carregar muita mercadoria, porque são vários vagões, ele também é barato se for comparado com os transportes de rodovias, os transportes que passam por estradas. Os primeiros automóveis, por exemplo, já transitavam em solo brasileiro no início do século XX, porém tinham um alto custo e eram acessíveis apenas aos mais ricos.
Ao longo do século, as inovações tecnológicas e competitividade entre as montadoras baratearam o custo dos automóveis. Quando os industriais da automobilística inseriram novas tecnologias em sua produção, mais automóveis puderam ser produzidos, popularizando esse produto na sociedade. Com o avanço da tecnologia, começaram a surgir mais equipamentos que pudessem surgir os automóveis. No começo, aqui no Brasil, os automóveis só se tinha aqueles que tinham mais dinheiro. Eu lembro que a minha sogra sempre conta uma história que ela e a irmã dela ficavam na porta de casa, porque aqui em Mendes só tinha um carro, um automóvel, que era do Dr. Gaspar, que ela fala. Eu não conheci. Então, ela falava que elas ficavam na porta de casa quando o Dr. Gaspar passava com o carro que eles chamavam de Fubica, acho que era Fubica. Quando passava com a Fubica, elas faziam um sinal e pediam para ele dar uma volta com elas no carro. Como elas moravam lá perto da Ladeira do Socorro, no antigo clube frigorífico por ali, o seu Gaspar colocava as duas dentro do carro, vinha até aqui no centro, dava uma voltinha na praça, voltava e deixava elas em casa de novo. Elas eram crianças, só para passear na Fubica do seu Gaspar. Como a competição entre as indústrias automobilísticas, produtoras de automóveis, aí os automóveis começaram a ficar mais baratos e mais acessíveis à população. Nas décadas de 1950 e 60, famílias de classe média alta já conseguiam adquirir um automóvel básico para atender às necessidades corriqueiras de transporte, como ir ao trabalho e fazer pequenas viagens. Com uma média de um automóvel por família, o trânsito não enfrentava grandes fluxos e a malha rodoviária daquela época ainda não era tão desenvolvida como hoje. Atualmente, veículos de valores variados podem ser encontrados no mercado, com dispositivos eletrônicos, medidas de segurança e sinalização. Então, hoje, tem muito mais variedade e tanto temos carros mais caros como os carros mais populares. E no começo, lá em 1950 e 60, como foi falado ali, a malha rodoviária, as estradas, não tinham grandes congestionamentos, porque a quantidade de carros era bem menor. O fato de o automóvel ter se tornado acessível para mais pessoas gerou também trânsitos lotados e um alto índice de acidentes com os veículos. Para solucionar essas questões, a tecnologia também é utilizada, como é o caso do uso de radares com sensores de velocidade e de movimento, buscando garantir o cumprimento das leis de trânsito. Então, quanto mais carros produziram, um preço mais acessível, mais pessoas compraram. Mais pessoas comprando, mais carros nas ruas. Aí vai começar a gerar engarrafamento, aí é um número maior de acidentes. E para isso a tecnologia também foi usada. Não só para o transporte e para a comunicação, mas também com instrumentos que facilitassem o controle do trânsito. Os semáforos, os radares, que ficam cuidando da velocidade dos carros, pode até multar o carro, se ele ultrapassar o limite de velocidade. Então, as leis de trânsito também empregam o uso da tecnologia. Agora, vocês têm aí essas questões da página 21, tem o dialogando aí embaixo, e eu quero que vocês leiam até... Me perdi aqui. Desculpa, só até 21. Eu olhei a página da atividade errada. Então, vou responder só essas duas perguntinhas aqui. E esse dialogando hoje, vocês não vão responder no caderno. Nós vamos conversar sobre eles no grupo. Tá bom? A aula de geografia está um pouquinho curta hoje.
Então, faça o exercício 31 e 32 e o dialogando nós vamos conversar sobre isso lá no grupo na hora que a gente for fazer a correção. Tá bom? Vamos lá, mãos à obra. Então, só até 21, hein?